Olá, meu nome é Paulo Wolferson, sou estudante de medicina e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os tipos de transporte da molécula de glicose. Vou falar também sobre a importância da glicose para o organismo, onde está localizado alguns tipos de transportadores, quais os tipos, como ele é classificado, enfim. Primeiro eu gostaria de falar para vocês a importância da molécula de glicose para o nosso organismo. A molécula de glicose ela é a principal fonte energética para a maioria das nossas células. Por exemplo, o sistema nervoso central basicamente utiliza a glicose como única e exclusiva fonte de energia. Essa molécula de glicose nas células de modo geral são utilizadas na presença ou na ausência do oxigênio. E ela tem como função a produção da molécula de ATP, que por sua vez a molécula de ATP é a moeda energética para que as células funcionem. Por exemplo, na ausência da glicose, haveria a ausência da ATP. Na ausência da ATP, essa célula entraria em necrose, que é o caso da morte celular. Quem são essas moléculas que vão permitir o ingresso ou a saída da molécula de glicose das células? Primeiro, a gente precisa dividir. Existem dois tipos de transportadores, que são eles os tipos transportadores tipo GLUT e transportadores de tipo SGLT. Tá, e para que a molécula de glicose precisa de transportadores para ingressar ou para sair das células? Primeiro que porque a molécula de glicose ela não atravessa a membrana plasmática, pelo simples motivo de que ela é uma molécula hidrossolúvel. E como a gente já sabe, o meio da membrana plasmática é hidroinsolúvel, ou seja, lipídico. É um meio lipídico, portanto, não é compatível com moléculas hidrossolúveis. Vou pegar um desenho para te mostrar melhor. Continuando a explicação. Aqui seria a molécula de glicose. Esse seria o líquido extracelular e o líquido intracelular. Também você pode chamar de meio extracelular e meio intracelular. Tá. Essa molécula de glicose, como eu já falei anteriormente, ela é hidrossolúvel. E aqui seria a membrana plasmática. Nesse meio aqui da membrana plasmática, nesse espaço central da membrana plasmática, está formado por ácidos graxos, que são lipídios. Ou seja, esse meio é hidrofóbico. Uma molécula que é hidrofílica, ela não consegue atravessar a membrana plasmática. No caso, ela vai precisar de uma proteína transportadora. E essa proteína transportadora, que está exemplificada no desenho aqui, seria a proteína de tipo GLUT. Como vocês podem ver, a setinha está para dentro ou para fora da célula. Exatamente. A molécula de glicose ela pode entrar ou pode sair. Isso vai depender em qual é a concentração do meio extracelular e do meio intracelular da molécula de glicose. O tipo de transporte é classificado como transporte passivo por difusão facilitada. Sendo assim, a glicose ela vai de dentro para fora ou de fora para dentro mediante o gradiente de concentração. Lembrando que esse tipo de transporte, por ser passivo, ele não gasta energia. A molécula estando mais concentrada no meio extracelular, ela vai ingressar sem a utilização de gasto de energia através do carreador de tipo GLUT pelo transporte passivo por difusão facilitada, já que o GLUT é um facilitador. Aqui seria a molécula de glicose dentro da célula já fosforilada, pois quando a molécula de glicose entra dentro das células de um modo geral, sendo ela do sistema nervoso central, sendo ela do tecido muscular, enfim, quando essa glicose ela entra dentro da célula, ela é fosforilada. E um ponto importante é que essa glicose fosforilada ela perde a afinidade pelo GLUT, sendo assim ela não sai, porque o GLUT ele não transporta a glicose 6-fosfato, apenas ele transporta a glicose. A gente também é importante saber que existem diversos tipos de GLUT. Existe o GLUT tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4, até o tipo 7. Além da molécula de GLUT, como eu já citei anteriormente, a gente vai ter as moléculas os transportadores de tipo SGLT. Tá, falar um pouquinho sobre cada um. O que vai diferenciar o GLUT1 do GLUT4, enfim, um de outro?
vai diferenciar a localização, vai diferenciar a afinidade que ele tem pela molécula de glicose, vai diferenciar se ele transporta só a glicose, se ele transporta também frutose, por exemplo, que é um tipo de açúcar. E para dar alguns exemplos para vocês, é o seguinte: a molécula de glúten de tipo 1, por exemplo, está presente nos glóbulos vermelhos, mas também está presente e é muito importante no sistema nervoso central. A molécula de tipo glúten tipo 2, ela está presente no tecido, nas células beta-pancreáticas, e também está presente nos hepatócitos, que são as células do fígado. O glúten tipo 4 é bastante conhecido e ele está presente nos tecidos insulino-dependentes, já que a expressão do glúten 4, a presença dele na membrana plasmática desses tecidos insulino-dependentes, está totalmente ligado e dependem da presença da insulina na corrente sanguínea. Já já a gente fala mais sobre isso. E para finalizar, por exemplo, o glúten tipo 5, ele está presente no testículo e nas células do testículo e ele permite a passagem da frutose também. Vale uma coisa interessante é que a frutose é uma excelente e a principal fonte de energia dos espermatozoides. Continuando a explicação, aqui a gente vai ter o transportador tipo glúten, que eu já falei para vocês. E esse outro aqui é o SGLT. Esse nome, o S, é de sódio e o GLT de glicose. Então, esse transportador, como já diz o seu nome, transporta a molécula de sódio e de glicose. Essas moléculas elas ingressam juntas através do transportador pelo mecanismo de cotransporte, que é quando essas duas moléculas elas vão no mesmo sentido. E esse tipo de transporte ele tem outra classificação diferente do glúten. Aqui existe gasto de energia, portanto é um transporte tipo ativo. É importante também ressaltar que esse tipo de transporte ele é um transporte ativo tipo secundário, quando não tem um gasto direto de ATP para que ocorra o transporte. Outro dado importante é que existem dois tipos de SGLT, que é o SGLT tipo 1 e SGLT tipo 2, e que eles estão presentes no epitélio intestinal e também no epitélio renal. Desse lado do quadro eu desenhei para vocês o seguinte: aqui seria uma vesícula e esses transportadores aqui na vesícula no meio intracelular seriam os transportadores de tipo 4, glúten tipo 4. Lembrando que esse tipo de transportador ele é insulino dependente. Lembrando a vocês que os tecidos insulino dependentes são aqueles que possuem a molécula de glúten 4 e a presença dela na membrana plasmática depende da sinalização realizada pela molécula de insulina. Por isso, esses tecidos são insulino dependentes. Então, na presença da insulina, a insulina envia um sinal para que as células expressem o glúten 4 na membrana plasmática, permitindo assim a entrada de glicose nessas células. Aqui a gente pode ver uma membrana plasmática de uma célula que é de um tecido insulino dependente. E nesse caso, nesse exemplo, a gente observa as moléculas de glicose aqui fora e elas não conseguem entrar. Então, isso é o primeiro momento. No segundo momento, é quando a insulina sinaliza para a célula, essa vesícula se fusiona à membrana e permitindo assim a expressão das moléculas, dos transportadores de glúten tipo 4 na membrana plasmática. Essa fusão à membrana plasmática permite que essas moléculas façam o transporte da molécula de glicose para dentro da célula, já que antes ela estava numa vesícula sem contato com o meio extracelular e aqui ela está inserida na vesícula porque essa vesícula ela se fusiona, à membrana plasmática, expressando assim os transportadores e permitindo a entrada de glicose na célula. Isso tudo acontece na presença da insulina. Lembrando que a insulina é um hormônio liberado pela célula beta-pancreática no momento pós-ingesta.
Para finalizar o vídeo, eu vou falar para vocês um pouco sobre algumas deficiências dessas moléculas, desses transportadores. Por exemplo, existe uma síndrome chamada de síndrome do de vivo. Essa síndrome ocorre quando, graças a uma falha genética, os indivíduos, os recém-nascidos, eles apresentam convulsões à repetição e convulsões graves. Essas convulsões ocorrem graças a um desequilíbrio no sistema nervoso central. Por sua vez, esse desequilíbrio é gerado porque a molécula de GLUT1, como eu já falei anteriormente, ela leva a glicose, né? Ela é uma molécula que permite a passagem de glicose para o sistema nervoso central. Uma deficiência nesse transporte de glicose para o sistema nervoso central faz com que as células do sistema nervoso central fiquem sem a energia. E isso é um grave problema, já que o sistema nervoso central basicamente depende da glicose quase que exclusivamente como fonte de energia. Veja aí a importância de saber aonde está localizado o glúten. Por exemplo, outro tipo de deficiência, uma resistência à insulina. Uma resistência à insulina, que é o caso que acontece nos pré-diabéticos de tipo 2, essa resistência à insulina faz com que uma menor quantidade de GLUT4 vá até a membrana e se fusione, se expresse na membrana plasmática das células insulino dependentes, dos tecidos insulino dependentes. Sendo assim, uma menor quantidade de GLUT4 na membrana plasmática por uma deficiência na sinalização da insulina produz hiperglicemia. Essas moléculas de glicose elas acabam ficando na corrente sanguínea e gerando assim um aumento da glicose, que é o que a gente observa no paciente diabético ou inclusive pré-diabético. Se você gostou desse vídeo, compartilha com teus amigos, dá like, dá uma força no canal. Tchau, tchau!